Então, bom dia a todos. Nós vamos, neste momento, dar continuidade à nossa série, que tem como tema Reforma de Saúde. E hoje nós vamos falar uma parte do capítulo 5, que tem como tema Fisiologia da Digestão. Tá? Fisiologia da Digestão. Conosco está o irmão Edilson Vitoriano. Ele é departamental de saúde da região sul aqui da ASPAR. Também ele é especialista, a especialidade dele é nutrição, ele é nutricionista e ele também é especializado em nutrigenômica, naturopata, massoterapeuta, quiropraxista. Há 22 anos ele está nesse ramo. E para quem não sabe, o irmão Edilson também ele tem a clínica em Marabá. Quando eu estou muito cansada, eu vou para lá. Então, glória a Deus, ele aceitou o nosso convite. Hoje ele está com essa mensagem para transmitir a nós. Irmão Edilson, bom dia. Bom dia, irmão Alexandre. Bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Sim. Bom dia. Quero agradecer a Deus pela oportunidade. A especialidade aí é nutrigenômica. A gente estamos estudando ainda, entendeu? Mas ainda não somos pós-graduados em nutrigenômica. Só dando um adendo aí no que o irmão falou. Mas, graças a Deus, o Senhor tem nos otorgado muitas bênçãos e a área da saúde é uma área apaixonante para mim, né? E desde quando eu entrei nessa área, o meu desejo era buscar mais conhecimento para ajudar tanto os pacientes quanto os meus irmãos. A partir do momento que eu fui chamado para ser diretor de na época geral, né, não tinha a divisão ainda, e eu senti na obrigação de buscar mais conhecimento, justamente para passar informações adequadas para os irmãos, né, porque eu vi que a deficiência era muito grande, né? Então, graças a Deus, o Senhor tem nos otorgado essa oportunidade de buscar mais conhecimento, de estudar, e graças a Deus graduamos em nutrição, e foi mais uma graduação além da naturopatia que já tínhamos. Então, agradecemos a Deus por essa oportunidade. Irmãos, o nosso tema hoje, ele é de suma importância, né? Hoje nós estamos com quantos participantes, irmão Alexandre, na sala? 40. 49. 49, tá. O texto que foi lido para a base da nossa oração nos traz uma reflexão muito importante, né? O apóstolo Paulo, ele não era especialista na área de saúde, mas tinha um médico acompanhando ele constantemente, que era Lucas. Lucas acompanhou Paulo até o final da sua vida. Era um companheiro, assim, inseparável, né? Aquele amigo, irmão, né? Que não se separava nas horas difíceis de Paulo. Então, ele escreveu aí nessa carta aí aos Coríntios, essa parte tão importante que deve chamar a nossa atenção, principalmente para a fisiologia digestiva. Tem um texto da serva do Senhor, Ellen G. White, ela diz o seguinte, chama bastante atenção principalmente para as mães. Por que as mães? Porque as mães passam mais tempo com os seus filhos, né? E ela diz que as mães, elas têm que entender um pouquinho da anatomia e fisiologia do corpo humano. Tá? Por quê? Não precisa você ser um profissional na área de saúde para você entender um pouquinho. Você precisa entender o bastante para realmente você conhecer o seu organismo, né? Se você conhecer o seu organismo, você vai saber como nutrir, né, quais as suas necessidades, entendeu? Que o seu organismo tem, para que você venha cuidar dele. E uma das questões, a anatomia é conhecer os órgãos, né, a localização deles,
né? Isso é muito importante. E a fisiologia é as funções, como esses órgãos funcionam, né? Qual é o funcionamento deles, o que eles precisam para funcionar. E hoje nós vamos falar do sistema digestório, né? Irmã Alexandre, até onde a NET mencionou que é duas partes, né? Se ela vai dividir em duas partes, eu quero saber aqui até onde eu posso ir, né? No capítulo 5, para não ultrapassar. Sobre o aquecimento dos alimentos, né? Sobre Até aí, né? a advertência das pessoas ocupadas, a pessoas ocupadas, né, que comem assim rapidamente, comer devagar e mastigar bem, uma lição a ser repetida e evitar a ansiedade. Entendi. Até aí, então. Muito bem, deixa eu marcar aqui para não sair. Então, meus irmãos, a fisiologia é importante as mães saber e todos nós sabermos o processo fisiológico do estômago, né? Porque aí você vai tanto escolher alimentos, né, que não vai agredir essa fisiologia, né, digestiva, e você vai saber o funcionamento, né, aonde começa a digestão dos alimentos, né? Vale lembrar que esse processo fisiológico da digestão inicia na boca, né? Portanto, quando nós, ou melhor, o processo digestivo muitas vezes começa no olfato, né? A partir do momento que você sente o cheiro de um tempero na alimentação, ali começa o processo fisiológico da digestão, né? Você começa a pensar, tá? Nesse momento que você vai sentar ali e começar a comer, né? E também através do olhar. Quando a gente olha para uma alimentação aí que dá gosto de você olhar, já enche, a saliva começa o primeiro processo, né, desse sistema digestivo. Você começa a ativar as salivas. E isso é muito importante a gente conhecer, porque a gente vai ter definição aí do primeiro processo do sistema digestivo, né? Isso é importantíssimo para a gente. Então, como o processo do sistema digestivo ele começa na boca, isso quer dizer que eu tenho que mastigar bem, né, esse alimento para que venha formar o bolo alimentar, né, e ser bastante ali envolvido com os hormônios salivares, né, as enzimas salivares, e aí ali começa o primeiro processo. No caso aí dos amidos, né, o primeiro processo da digestão dos amidos já começa na boca, tá? E uma coisa importante que a gente tem que saber é que o estômago ele não tem dente, né? Portanto, é muito importante para o sistema digestório, para a gente não sobrecarregar o sistema digestório, mastigar bem, né? Uma outra situação que leva também às doenças do sistema digestório é quando a gente come em demasia. Por que come em demasia? Isso está relacionado à ansiedade do dia a dia, o estresse do dia a dia, né? Ou a glutonaria mesmo, né? Tem muitas pessoas que não conseguem sentar na mesa e escolher uma alimentação apropriada para ele. É preciso, assim, eu sempre digo que tem muitas coisas que só se vence com jejum e oração, principalmente nos nossos casos, né? Que nós conhecemos muito da reforma de saúde, né? E a gente não pratica. Então, precisamos buscar o Senhor, e Jesus tem que estar no centro de todas as coisas que a gente vai fazer, principalmente na questão do regime alimentar. Jesus tem que estar sempre na frente, entendeu? Porque ele é o centro de tudo. O centro da nossa salvação é Jesus. Se ele não estiver no centro, nada vamos conseguir vencer,
principalmente, irmãos, na questão da temperança, né? Olha, observa os irmãos que o pecado entrou por aí, né? Então, a gente não pode, de maneira alguma, se esquivar, né? Na verdade, de buscar o Senhor, tá? Para aquele que nos dê o controle, né? Da temperança cristã. Voltando aqui para o sistema da fisiologia do sistema digestório, então, nós precisamos mastigar bem esse alimento. E uma outra coisa importante para o início aí da digestão é quando você senta na mesa, você tem que estar, os seus pensamentos têm que estar em volta, voltado para aquela alimentação, né? Para aquele momento ali que você vai começar a mastigar, a digerir, né, a alimentação, tá? Se você está um pouco ansioso, o que você tem que fazer? Está um pouco nervoso, está um pouco estressado? Vai, toma um banho primeiro, né, se acalme, depois que você começa a comer. Porque se nós iniciarmos aí esse processo com ansiedade, com estresse, o que vai acontecer com a digestão? Vai ser prejudicado o sistema, esse processo fisiológico aí da digestão. Então, precisamos ter cuidado nesse momento. Esse momento é um momento maravilhoso, porque se eu tiver uma boa digestão, eu vou ter também bons nutrientes, e eu vivo disso. A máquina humana vive de nutrição, tá? Então, a escolha de alimento, né? O alimento que vai me trazer digestão, eu preciso pensar em tudo isso, eu preciso perguntar para Jesus se aquele alimento realmente vai me fazer bem, tá? Ou se vai me trazer problema, tá? Eu preciso higienizar muito bem esse alimento, né? Principalmente as partes de folha, tá? A gente precisa higienizar bem com cloro, né? E esse cloro não pode ir para a digestão, é só para matar ali bactérias, vírus, né? E que contém ali nas folhas, né? Porque a maioria dos problemas gástricos, principalmente a bactéria, né? A H. pylori, é de falta de higienização nos alimentos, né? E a gente se assusta quando a gente está nas festas, por conhecer, né? E saber como é que está ali a higienização daquele alimento. Fica um pouco apavorado, muitas vezes. Então, esse processo é muito importante para nós, né? Porque se nós não separar esse tempo, ter esse cuidado, né, para na hora de você fazer a sua refeição, você estar tranquilo, né, não estar estressado, não estar ansioso, tá? Isso é importante para fazer uma boa digestão, para ter uma boa fisiologia aí desse momento da digestão desse alimento, né? Se eu estiver ansioso, nervoso, o que vai acontecer? Eu vou comer além do que é necessário, né, para descontar no alimento, muitas vezes, tá? Essa ansiedade, e também eu não vou mastigar adequadamente, eu vou engolir, né? E vou sobrecarregar agora o sistema digestório, tá? Ele não tem dente, tá? E ali, os movimentos peristálticos é que faz o primeiro processo da digestão no estômago, né? Que esse movimento peristáltico começa lá quando o alimento, o bolo alimentar é preparado, né, em volta das enzimas salivares, e ele agora é lubrificado, né? E ele desce no tubo digestivo, ali já é um movimento peristáltico, tá? E quando ele cai no estômago, ele é em volta aí de ácido clorídrico, tá? E de pepsina, uma enzima que começa ali o primeiro desdobramento das proteínas, tá? Veja, olha como Deus é maravilhoso. Quando a gente estuda aí essa maquinaria humana, a gente vê aí a sabedoria de Deus, né, para manter a vida. E Deus tem esse cuidado todo especial com a gente. E muitas vezes o que a gente vê muito são os nossos irmãos com gastrite, com mau hálito, tá?
E isso principalmente o mau hálito, vem das putrefações, né? O alimento que passa muito tempo no sistema digestivo, tá? Porque falta enzima ali para fazer esse primeiro processo da digestão, pode interferir aí nesse período que o bolo alimentar vai ficar no tubo digestivo, atrasar a digestão, né? E ele começa a perder os nutrientes, né? Começa a perder os nutrientes, e aí começa também um processo aí de fermentação desse alimento que está aí já pronto para fazer a segunda parte, né? Que vai lá para o duodeno, né? Para fazer a segunda parte da digestão. Portanto, é muito importante a gente entender isso aqui, tá? Entender esse processo, porque daqui vai formar a vida. É um dos órgãos mais importantes para a vida, tá? Porque aqui vai entrar os nutrientes que vai fortalecer todos os outros órgãos, para dar manutenção aos outros órgãos, para constituir um bom sangue, né? Começa no sistema digestório, ok? E o que a gente percebe, um erro, né, nesse processo, tá? E vamos falar de nós. Nossos irmãos comem muito mal, né? Comem em demasia, tá? Que não precisa de uma quantidade elevada de alimento para se adquirir os nutrientes. Nós precisamos de qualidade, né? E não de quantidade. Se nós tivermos boa qualidade na alimentação, tá? Nós vamos ter aí bons nutrientes que vão ajudar aí manter esse processo da vida, né? O processo da vida em continuação, que essa é a vontade de Deus. Portanto, voltando ao texto lá de Coríntios, nós somos santuário de Deus. E tudo que a gente faz, né? No corpo, fora do corpo, diz Paulo, nós vamos prestar conta com o Senhor, né? Nós vamos prestar conta com Deus. E a serva do Senhor fala aqui da influência que tem no estômago, né? Sobre as debilidades desse órgão, né? As enfermidades, né, que pode surgir aí a partir do demasiado, comer muito, né? E cansa a maquinaria, tá? E, portanto, a gente tem que ter muito cuidado tanto em ver a qualidade do alimento, né, quanto também comer muito, que não é necessário, né? A gente precisa de bons de alimentos nutritivos para aí ajudar a fortalecer o nosso organismo. O processo de gastrite, né, que é uma inflamação do tubo digestivo, ele acontece quando o estômago ele perde a proteção, né? Um cuidado que a gente tem que ter também ainda nós estamos no estômago, o cuidado que a gente tem que ter nesse momento, né, é de ingerir líquido, tá? Junto com a digestão, com um alimento sólido, tá? Eu sei que isso não acontece com a gente, né? Mas aqui e acolá a gente vê irmãos, né, que já estão, muitas vezes, tanto tempo da igreja, ou os que estão chegando aí, né? Os que estão chegando também precisa conhecer, né, que você não pode ingerir líquido quando você está usando o alimento sólido, ok? Porque se nós ingerirmos líquido nesse período, o que vai acontecer? Voltando lá, quando o bolo alimentar ele cai no tubo digestivo, ele é envolto, né? Ele é envolto aí pelas glândulas com o suco gástrico, né? O ácido clorídrico. E ali também tem as enzimas, né? Inclusive, dentre elas, a pepsina, que vai fazer o desdobramento aí da proteína, o primeiro processo das proteínas. Então, quando nós usamos aí
o líquido em cima, esse líquido vai diluir esse ácido clorídrico, vai diluir as enzimas, e aí, como o sistema nervoso, todos os sistemas estão voltados ali para aquele processo, todo o corpo, ele é voltado para aquele momento em que nós estamos alimentando, né? O sistema nervoso, tá? O cérebro, estão mandando mensagem ali para o estômago. Quando o bolo alimentar cai no tubo digestivo, o cérebro já manda a informação, né, para as glândulas digestivas, tá, para elas produzir ali o ácido clorídrico que já inserir ali no bolo alimentar, né? Então, na fisiologia do sistema digestivo, todo o organismo está aí envolvido nesse processo, tá? Envolvido nesse processo. Então, se nós colocarmos líquido, tá, nesse momento, vai trazer problema. E o estômago tem uma proteção chamada muco. Esse muco, olha a sabedoria de Deus. Esse muco é em volta da parede do estômago para que o ácido clorídrico, que tem um pH, né, muito ácido mesmo, tá, de 1,5 a 2, tá? pH, você vê o pH do refrigerante é 2,5, tá? 2,5. E os ácidos digestivos, o pH dele volta aí em volta de 1,5 a 2. Tá? Então, para digerir tudo que entrar aí de alimento, na verdade, que entra no sistema digestório. Então, a importância de a gente mastigar bem esse alimento, quando chegar no tubo digestivo ali, continuar nesse processo, né? Voltado para essa alimentação que você está fazendo. Hoje acontece muito de estarmos alimentando e assistindo alguma coisa, tá? Principalmente as crianças alimentando e está lá no celular, tá? Não pode, tá? Você tem que estar voltado para aquilo que você está fazendo, para aquele momento, que é importante, tá? Para a manutenção da vida. E isso pode trazer um benefício muito grande, né, que é manter a saúde do sistema digestório. Tá? As gastrites da vida, as inflamações do sistema digestório, né, do estômago principalmente, por a gente querer pular esse processo, né? A ansiedade, né? Usar líquido nas refeições, não higienizar principalmente as folhas, né? Que pode alterar aí esse pH, pode trazer aí bactérias, né, para esse sistema. Então, esse cuidado aí a gente tem que ter para esse momento. Tá? Quando um outro órgão que é envolvido no sistema digestório é o cérebro, né? E muitas vezes, quando nós temos uma má digestão, tá, acontece de sobrecarregar ou entorpecer aí o cérebro. Por isso que a reforma de saúde foi trago para nós, com o nosso conhecimento, para que o nosso cérebro venha estar livre, né? Principalmente na questão de assimilação. Tá? A Bíblia chama de cidadela, né? O lobo frontal, aonde a gente recebe todas as informações de Deus, aonde Deus fala conosco. Então, um dos benefícios da reforma de saúde é limpar a mente para você entender o que Deus quer para a sua vida, o que Deus quer falar com você. Tá? Então, é preciso a gente estar aí com o cérebro tranquilo, tá? Para receber as impressões de Deus. E quando nós temos uma digestão prejudicada, nós vamos sobrecarregar o cérebro. Um outro benefício que nós encontramos na questão do sistema digestório, né, você manter a sua respiração adequada. Vale a gente lembrar que nós precisamos de ar puro, né? Nós precisamos desse benefício que vai influenciar também
aí na nossa saúde, vai influenciar também na saúde do sangue e vai influenciar também no sistema digestório também. Então, irmãos, voltando para a fisiologia, tá, da alimentação, quando esse bolo alimentar chega no tubo digestivo, ele é preparado com todas as enzimas, e aí ele vai agora para o segundo processo e o último, né, que é a absorção dos nutrientes. Esse é o mais importante, né? Tem toda uma preparação que começa lá na boca, com a mastigação, e tem um truquezinho, voltando lá no primeiro processo, um truquezinho para a gente mastigar bem, é você deixar aí o talher, tá? Colocou a quantidade na sua boca, deixa a talher ali do prato, não segure ela, solte ela, deixa ela lá. E agora você vai mastigar até você transformar aquele alimento em líquido, né? E aí depois você vai pegar a colher e pegar outra quantidade de alimento para colocar na boca. É das terapias, né? Boa para a gente mastigar bem e não ficar, porque a indução, quando você fica com a colher aí na mão, o que vai acontecer? Você vai, colocar quantidades sem mastigar, entendeu? E principalmente quando estamos ansiosos, né? Precisamos ter esse cuidado. Então, quando esse alimento ele cai no tubo digestivo, agora ele é preparado com as enzimas, ele vai lá para o duodeno, tá? E lá ele vai envolver com outras enzimas, né? E eu quero chamar a sua atenção para os lipídios, né? Que ele precisa de envolvimento de outros órgãos para ter uma boa digestão. Nós temos ultimamente uma demanda muito grande de infarto do miocárdio, né? E o que tem a ver isso com a digestão, meu Deus? Tem a ver com a digestão, sim. Tá? Então, os órgãos que compõem o sistema digestório, né, o fígado, principalmente, através da vesícula biliar, ela é muito importante, principalmente para os lipídios. Os lipídios são uma gordura, né, as gorduras. Então, quando esse alimento chega lá na parte final da digestão, tá, ele é envolvido com o suco biliar, tá, e com o suco pancreático. Tá? E agora ele vai fazer a digestão dos lipídios, né, da gordura. E ele vai fazer a emulsão da gordura, transformar essa gordura que entrou em carboidrato, em energia, né? E vai armazenar no fígado, tá? Essa energia, né? Que foi adendo aí do lipídio, né? Da gordura. Quando esse processo, meus queridos, não acontece, sabe o que vai acontecer? Essa gordura vai entrar realmente do jeito que ela entrou no organismo, tá? Sem passar por esse processo digestivo ou por partes, né? Por parte, e aí essa gordura vai depositada nos adipócitos, né? E também em volta das vísceras, chamado gordura visceral. E quando o aumento dessa gordura visceral, né, quando há um aumento exacerbado da gordura visceral, agora essa gordura pode entupir uma artéria, ou fazer um trombo em um vaso, né, ou uma artéria, e aí vem o problema aí do infarto do miocárdio, que a gente tem tido bastante aqui, principalmente na ASAM. Nós temos pedidos, irmãos queridos aí, com esse problema, que a gente pode falar depois aí. Nós temos, parece que em fevereiro, né, Alexandre, nós temos aí uma participação falando somente desse tema, para a gente entender um pouquinho isso aí. Então, veja quanto é importante o processo fisiológico e quanto a gente tem que voltar aí a nossa atenção para esse momento, né? Desde a mastigação, o alimento que cai no estômago, que não pode receber
líquido, só o sólido mesmo que você está ingerindo, tá? E ele passa por esse processo chamado quimo, e agora os movimentos peristálticos levam esse bolo alimentar até lá a parte final, né, que é o intestino delgado, para sofrer a absorção dos nutrientes, tá? Aí, no caso de alguns nutrientes que requer mais algumas enzimas, né, é o caso aí da B12, que já tem que ser carreada, né, ela tem que ser envolvida por uma proteína, tá? Uma glicoproteína, no estômago, tá? Então, esse órgão precisa estar saudável, tá? Esse órgão tem que estar com um pH ideal, né? Veja quanto é importante a fisiologia do sistema digestório, porque tem alguns alimentos como o ferro não REM, tá? Que é o ferro das frutas, tá? O ferro aí das folhas, tá? Que precisa de mais alguns aí companheiros para eles ser levado até o sistema de digestão final lá, que é o intestino delgado, né? O ferro precisa de vitamina C, tá? E a vitamina B12 precisa do fator intrínseco aí, ó, funcionando, do pH do estômago funcionando normalmente, para que ele produza a glicoproteína, chamado fator intrínseco, para levar essa B12 até lá o sistema delgado para sofrer a absorção, né? Tem uma frase, eu não sei de quem é essa frase, mas eu aprendi aí numa festa da Azan, diz assim: comer é bom, mas saber comer é muito melhor. E realmente é verdade, né? Quando você entende o processo digestivo, que você tem esse cuidado, né, nesse momento, é muito especial, né? Porque se nós cansarmos o sistema digestivo, nós vamos envelhecermos, né? Vamos ter um envelhecimento precoce, tá? Porque a energia vital, né, que vai ser usado aí para manter a vida desse órgão vai ser diminuída, tá? E nós precisamos da energia vital desde lá das células, né? A energia vital é uma força que o organismo tem, que a célula tem para a manutenção de todo o organismo, para manter aí o organismo em perfeito estado. Então, precisamos atentar para o regime alimentar, nós precisamos, na questão aqui, falando do aquecimento, né, da alimentação, o alimento não precisa estar quente demais, um pH ideal, tá, para o estômago é necessário. Esse alimento não pode ser gelado, né, ou frio, né? Nosso país é um país tropical, nós agora, principalmente, está muito aquecido, muito calor, né? Mas tem países que são muito frios, que há uma necessidade mesmo de aquecer o alimento, né? E para nós também é importante, né, esse aquecimento, porque o estômago ele precisa de uma temperatura ideal para promover aí a digestão e também não prejudicar aí a sua fisiologia, e nem tampouco a sua energia vital, né? E se nós usarmos o alimento gelado, o estômago vai ter que aquecer. E parte dessa energia que seria usada para a digestão daquele alimento vai ser usado para aquecer, né, esse alimento quando chega lá no sistema digestório. Por isso que é muito prejudicial você estar comendo e tomando água gelada ou qualquer tipo de líquido, tá, desnecessário para esse momento. Então, é muito importante a gente aquecer um pouquinho a alimentação, mas não pode ser alimentos quentes, comer quente demais, que vai até começar aí ter problema, né? Quando você coloca na boca, vai queimar a tua língua, queimar a boca completa, né? Então, é só aquecimento. Isso é importante. As forças vitais, elas são prejudicadas quando, como já falei, esses alimentos eles são frios, né? Então, o que devemos fazer? A gente tem que ter
parcimônia em tudo, né? No trabalho, tá? Tudo tem que ser com controle, né? No momento que você vai participar da digestão, você tem que parar tudo, tá? Você não pode continuar trabalhando, né? Então, o provérbio diz que há tempo para tudo debaixo do sol, tá? E esse momento é um momento especial. Tem pessoas que acabam toda a sua energia no trabalho. Ele trabalha dia e noite e continua pobre, né? Até da saúde física ele fica pobre, porque as forças vitais dele vai ser prejudicada, tá? Ele vai acabar com toda a energia dele e ele não vai ter energia, tá? De jeito nenhum. Muitas vezes dorme muito mal, tá? E aí ele não recupera as suas energias, no outro dia ele vai de novo no trabalho, porque ele só vê trabalho. Tem pessoas que só vê o trabalho na frente dela. Então, eu já falei sobre a mastigação, deve mastigar bem os alimentos, né? E evitar aí a ansiedade, né? Para que você não venha comer em demasia, né? Combinações dos alimentos, isso é importante, eu acho que isso aqui vai para a segunda parte, né? Isso aqui é importante para nós conhecermos as combinações dos alimentos, tá? Isso é importante para manter aí, tanto para o sistema digestório, tá? Quanto para a qualidade da alimentação, quanto para a fisiologia, né? Ou seja, a digestão desses alimentos. Acho que é isso que eu queria passar para os irmãos. Espero ter aqui esclarecido para vocês e não ter aí confundido a mente de vocês. Uma outra questão também que eu queria mencionar, porque tem alguns irmãos que fazem isso, tá? Eu acho, deixa eu ver aqui se está no meu... Tá, eu vou falar um pouquinho aqui, eu acho que não está no meu, mas eu vou dar só um adendo aqui. Na questão de você terminar a sua refeição e fazer uma caminhada, tá? Principalmente, para que é essa caminhada? É uma caminhada bem leve, viu? É andando mesmo, devagar, tá? Porque você não pode aí fazer uma caminhada rápida, porque senão você vai desviar o sangue, tá? Lá do sistema digestório, que ele está ali envolvido com o processo digestório. Então, essa caminhada é só para tirar o foco seu da sua atenção, tá? Ou mesmo da sua ansiedade, tá? Para que a digestão possa ser completa, possa ser boa, tá? Então, uma caminhadazinha depois que você termina de engolir aí o último bolo alimentar, né, é importante para continuar o processo da digestão. É só isso o benefício da caminhada, né? E uma outra situação, quando a gente tem um ambiente, né, que é envolvido aí da natureza, tá? E você começa a caminhar e olhar aí para a natureza, tá? Isso vai tirar o foco de todas as suas tensões e deixar o órgão trabalhar nesse processo digestivo, ok? Acho que era isso que eu tenho que passar para os irmãos. Que Deus abençoe, para que possamos cada dia se inteirar do sistema fisiológico. Eu não passei aqui tudo em detalhe para os irmãos, que eu acho que é um pouco técnico, né, para a gente entender. O que a gente tem que entender mesmo é disso aqui que eu passei para os irmãos, que é a influência aí do sistema digestório, como a gente tem que se comportar nesse momento, né? O que tem que estar aí em primeiro lugar, tá? E é isso, para a gente ter aí um sistema digestório saudável, para a gente não embaraçar aí a maquinaria aí, que é o sistema digestório, para a gente ter uma boa digestão e uma boa assimilação dos nutrientes. A gente tem que pensar, realmente, quando a gente senta na mesa, tá? E se a gente entender um pouquinho da fisiologia, nós vamos entender daquilo que a gente precisa. O que o meu sistema digestivo precisa? Ele também é um órgão que precisa ser nutrido. O que meu fígado precisa? Ele é um órgão que precisa ser nutrido. O que o meu sangue precisa? Né?
o meu sangue precisa de bons nutrientes. Perdão. E aí eu vou pensar melhor o que eu estou colocando, né? O que eu estou colocando dentro do meu sistema digestório. Se o que eu estou colocando realmente está me beneficiando, né? Vai trazer benefício para manter aí os meus órgãos saudáveis, né? E na questão da gordura, tá? Qual é a gordura saudável? Isso aí pode ser um outro tema, né? Que a gente pode abordar aqui, mas eu tenho que já pensar nisso, né? Naquilo que eu vou comer, tá? Comer é bom, mas saber comer é muito melhor. Que Deus nos abençoe para isso.